Olá, queridos amigos. Estou aqui para falar de um tema extremamente importante, complexo e pouco conhecido. Quem foi o personagem Jesus Cristo sob os ângulos da psiquiatria e da psicologia? Que homem é este que, sem derramar uma gota de sangue, sem elevar o seu tom de voz, sem usar armas, pressões, sem prometer os céus da terra, um oásis, sucessos, dinheiro, poder, arrebatou milhões, centenas de milhões, bilhões de pessoas ao longo dos séculos e das gerações. Eu tive o privilégio de fazer a primeira análise psiquiátrica e psicológica e também envolveu aspectos sociológicos e psicopedagógicos de Jesus Cristo. Se eu estivesse na época da Inquisição, provavelmente eu seria atirado na fogueira. Galileu, por muito pouco, foi condenado, ou quase condenado, teve que pedir desculpas em relação às suas teses de que a Terra não era o centro da galáxia, mas o Sol. Giordano Bruno foi condenado à fogueira por causa das suas teses. Fazer uma análise psiquiátrica da mente de Jesus Cristo, ela realmente poderia chocar a muitos e provavelmente eu não conseguiria ter sobrevivido se vivesse no século XV, XVI, nesses tempos. E eu escrevi 720 páginas sobre a mente de Jesus. Eu investiguei a fundo as quatro biografias em várias versões e detalhes e mais detalhes para saber se esse personagem era real do ponto de vista das ciências humanas e não apenas do ponto de vista da arqueologia, da paleografia, ou era um personagem fictício, se ele era um personagem intrigante, inteligente, ou um personagem sem grandeza intelectual, sem impacto socioemocional. E como um ateu que eu fui, um cético, talvez, eu fui muito mais ateu do que Jean-Paul Sartre, do que Diderot, que queria que o último religioso fosse morto, enrolado ou asfixiado com as próprias vísceras, ou Freud, que diz que a busca por Deus era a busca de um pai protetor, ou mesmo Marx, que considerava a busca por Deus o ópio que entorpece a mente humana, e Nietzsche escreveu sobre a morte de Deus, mas Nietzsche não era propriamente um ateu. Ele só não concordava com muitos aspectos da religião da sua época. Na verdade, quase todos esses ateus que eu falei, que eu citei, esses grandes intelectuais eram antirreligiosos. Eles não concordavam com a prática, com a vivência, com a mente fechada e rígida de muitas religiões na época, e isso os afastou da possibilidade de pensar sobre a ideia, a tese de Deus. Como eu pesquisei num país que não valoriza seus cientistas, eu escrevi mais de 3.000 páginas sobre a última fronteira da ciência, o processo de construção de pensamentos. Vejam bem, eu tenho mais de 70 obras publicadas em mais de 70 países, inclusive obras que são estudadas em universidades, inclusive o programa de gestão da emoção é estudado na USP, programa de gestão da emoção para a formação de professores brilhantes para alunos mestrandos e doutorandos de diversas áreas, mestrandos de medicina, odontologia, engenharia e também doutorandos dessas mais diversas áreas do conhecimento. Bom, eu pesquisei antes de publicar meu primeiro livro sobre o que é o pensamento, qual a sua natureza, quais são os seus tipos, por que nós entramos na memória e como entramos na memória em meio a milhões bilhões de opções, resgatamos verbos e conjugamos tempo espacialmente.
Se você estudar a construção de pensamentos, você vai ficar pasmado. Você vai perceber que nunca houve negros e brancos, apenas a fina camada de pele, que tem mais teor de melanina, jamais deveria diferenciar dois seres humanos com a mesma complexidade intelectual, que entram na memória de maneira espantosa e abrem milhares de arquivos com milhões de dados para resgatar elementos que constituem as cadeias de pensamentos. Bom, eu estudei essa área, uma área que provavelmente muitos pensadores não tiveram tempo, ou talvez até mesmo consideraram muito difícil de entrar, como Freud, Piaget, Vygotsky. Eles usaram o pensamento pronto, mas não estudaram sistematicamente a construção de pensamentos. Eu estou dizendo isso em relação à análise da inteligência de Cristo, porque a minha teoria não estuda apenas o processo de construção de pensamentos, mas também o processo de formação de pensadores. Como homens e mulheres saíram fora da curva, abriram o leque da sua mente para produzir novas ideias, para romper o status quo da ciência vigente, do conhecimento vigente, e inovaram, empreenderam, ou seja, construíram conhecimentos. Para mim, que pesquisei nesta fronteira complexa, a construção de pensamentos e a formação de pensadores, Deus era fruto de um cérebro apaixonado pela vida. 86 bilhões de neurônios constituem o nosso cérebro, e cada neurônio tem mais de 10 mil interconexões. Então nós vamos ter quase 1 quaquilhão de interconexão que forma o nosso cérebro, essa grande máquina, essa fantástica máquina. E para mim, portanto, a ideia de Deus era uma ideia do cérebro, era uma tese do cérebro, era uma estratégia do cérebro que ele utilizava para neutralizar ou tentar neutralizar o drama da morte, da finitude da vida, do fim da existência. A existência, ela é complexa, inenarrável, indecifrável, mas a morte silencia a existência na solidão de um túmulo. Então, a ideia de Deus, para mim, antes de estudar a mente de Jesus, era a ideia de um cérebro que estava desenvolvendo estratégias para mitigar, amenizar, abrandar o seu pavor diante da morte. E quem fala que não tem medo da morte é que nunca se aproximou dela. Por isso que existe a síndrome do pânico, que é uma sensação súbita e urgente que a pessoa vai morrer ou desmaiar. O cérebro entra em estado de alerta, e quem já experimentou ataques de pânico sabe o drama que é o fim da existência. Mesmo religiosos, nesse momento, eles só conseguem neutralizar a sua dor se utilizam a sua fé, porque a finitude da vida, de fato, é extremamente complexa e avassaladora. Mas muitas pessoas, ao ver a morte, por ter fé, independente de uma religião ou de praticar uma religião, acabam encarando a morte não como um ponto final, mas como uma vírgula para que o texto continue a ser escrito na eternidade. Bom, mas esse é um aspecto que eu não vou entrar, porque eu vou falar sobre a psicologia e a psiquiatria da mente de Cristo. Se você for olhar alguns comportamentos de Jesus, você vai ficar pasmado. Ou ele foi o maior psicótico da história, ou a maior verdade que já existiu. Normalmente, entre o sim e o não, existem múltiplas, centenas de caminhos entre o certo e o errado. Por exemplo, é certo você ser sempre transparente com o seu filho, dar broncas? Ou é certo você elogiá-lo e valorizá-lo? Ou então, antes de elogiá-lo, antes de criticá-lo, você o elogia. Antes de apontar falhas, você o exalta, e depois você aponta falhas. Ou seja, quando você fala sobre as ferramentas educacionais, as ferramentas para formar empreendedores, para formar alunos pensadores, críticos, que tenham capacidade de mudar o status quo da sua vida, existem muitas variáveis.
Mas, quando você estuda a mente de Jesus, é muito difícil você encontrar mais que duas variáveis. Ou ele foi o maior psicótico da história, ou a maior verdade que já pisou nesta terra. E eu, como um cético, como um ateu, fui analisar a mente dele, reitero, os 4 evangelhos sobre várias perspectivas e várias versões. Certa vez, quando alguns fariseus discutiam sobre Jesus e exaltavam Abraão, que nasceu 2000 anos antes dele, Jesus disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Olha, espera um pouco. Ele está falando que não tinha 30 anos, 31 anos, 32 anos. Ele está dizendo que antes que Abraão, que nasceu há 2 milênios, existisse, ele era. Ele é. Ou então, ele é um grande psicótico, tem um delírio de grandeza, e eu vou falar para vocês aqui, delírio de grandeza é uma distorção da mente humana, onde um ser humano se acha um grande personagem, com uma capacidade notável, influente de fazer e de acontecer coisas. O delírio de grandeza é um sintoma de uma psicose, em destaque quando as pessoas creem nisto. Aliás, muitos políticos estão no limbo, são borderlines, têm um delírio de grandeza porque se acham imortais, têm a necessidade neurótica de poder, de controlar os outros e não percebem que são empregados da sociedade, não percebem que são mortais, que logo vão para a solidão de um túmulo. O poder infecta a pequena e distorce a capacidade de um ser humano pensar criticamente, inclusive sobre as suas próprias limitações. Poder artístico, poder financeiro, poder político, de qualquer ordem. Poder como influenciador digital. Muitas vezes as pessoas reagem como meninos frágeis e não como líderes de si mesmo, compreendendo as limitações da vida humana. São meninos porque se acham grandes, têm quase que um delírio de grandeza e não conseguem analisar a sua pequenez. Bom, então, se você colocar Jesus dizendo que ele existia 2000 anos antes, e eu não vou analisar a atemporalidade dele, mas eu quero dizer que isto é um fator surpreendente para uma análise psiquiátrica e psicológica. E se você também for analisar outras teses dele, como os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão, quer dizer que ele falava sobre a lei da entropia. A entropia é uma lei da física que diz que tudo sai do mais organizado para o menos organizado. Você um dia vai envelhecer e vai desidratar sua pele e as células elas vão passando por um processo de envelhecimento e morte. E você tem uma mesa ou um estofado ou uma cadeira onde está sentado, um dia, passado séculos ou anos, décadas, essa cadeira ela vai se desconstruir e ela vai virar pó, ela vai desagregar, ela vai sofrer a ação da lei da entropia. O sol que nós temos e que mantém a vida na Terra, ele está perdendo energia à medida que emite luz, ele está perdendo a matéria, está perdendo a sua essência. Um dia ele vai se tornar uma supernova, vai deixar de existir e a vida na Terra não será possível, se é que o ser humano consiga viver por décadas ou muitos séculos nesse caos que ele está criando, social, político, econômico e ambiental. A lei da entropia. Ele falou que os céus e a terra passarão, sofrerão a lei da entropia, mas as minhas palavras não passarão. Então ele se colocou acima da lei da física. Ele também disse: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Veja bem, eu estou falando sobre os ângulos da psiquiatria e da psicologia, e você deve consultar teólogos, sejam do protestantismo, do catolicismo, de qualquer área, para você entender esses aspectos teológicos e espirituais que não são minha área. Eu não entrarei nesta seara, mas eu quero entrar na seara sobre a tese dele. Ele levou o ser humano a ter uma esperança
de que um dia, enfrentando o caos da morte, a morte seria de fato uma vírgula para que o livro da vida continue na eternidade? Isso é um delírio de grandeza, uma verdade dramática que o torna único, porque mesmo um paciente psicótico que se acha um grande personagem, se acha Abraham Lincoln, se acha John Kennedy, se acham, por exemplo, eu tive pacientes que se achavam que eram ditadores, como Napoleão, e outros achavam-se até que eram Jesus Cristo. Enfim, o delírio de grandeza leva uma pessoa a distorcer sua realidade e se colocar acima da humanidade e dos seus pares com uma capacidade enorme, empoderada de fazer aquilo que os mortais não fazem. Quando Jesus falou que quem crê em mim, ainda que morra, viverá, a morte é cruel. Quando uma pessoa morre, o cérebro entra em estado de decomposição. Aliás, uma pessoa que fica minutos, por exemplo, 10 minutos sem oxigenação cerebral, pode ter morte de áreas importantes. Imagina uma pessoa que ficou 1 hora, 2 horas, o cérebro ele se desorganiza. 86 bilhões de células com trilhões, centenas de trilhões de interconexões, de maneira irreversível. Passa pelo caos, vive a lei da entropia. E como você vai resgatar a memória, a identidade, milhões de experiências que tornaram o ser humano único e irrepetível em sua personalidade? Bom, reitero, a minha tese é estudar os parâmetros psicológicos e psiquiátricos dos seus comportamentos. Um homem que diz que existia antes de Abraão, ou que era, que usou o verbo ser para se colocar acima do tempo, que era, será e foi antes de Abraão, há 2000 anos. Um homem que diz que os céus e a terra passarão, mas suas palavras não. Um homem que diz que ainda que você morra, passe pelo caos entrópico da morte, você viverá e manterá sua integridade psicológica, a sua identidade. Reitero, ou ele foi o maior psicótico que pisou nessa terra, ou a maior verdade que nós podemos analisar. Veja bem, uma pessoa que tem transtorno de personalidade ou uma ansiedade importante, ela tem baixo limiar para suportar frustrações, se irrita com facilidade, tem necessidade ansiosa de ser o centro das atenções, tem necessidade neurótica de que as pessoas correspondam às suas expectativas. Uma pessoa ansiosa, portanto, tem uma série de comportamentos que faz com que ele não tenha autocontrole, não tenha gestão da emoção, não seja uma pessoa ponderada, lúcida, coerente. Agora imagine uma pessoa psicótica. Uma pessoa psicótica ou em surto psicótico, ainda que ele tenha uma complexidade tão grande como a sua, mental como a sua, e uma complexidade mental como a minha, e nenhum ser humano em surto psicótico, nenhum ser humano que tem uma esquizofrenia como a catatônica, a esquizofrenia hebefrênica que atinge a adolescência, a esquizofrenia paranoide, onde as pessoas têm ideias de perseguição, estão falando com ele, personagens da TV estão se referindo a ele, ou seja, um pavor dramático, ou a esquizofrenia indiferenciada. Eu citei 4 tipos de esquizofrenia. Nenhum desses seres humanos são de seu menor valor, tem baixo nível de complexidade intelectual. Deve ser abraçado como seres humanos únicos e irrepetíveis. Jamais devemos ter um comportamento como Einstein, que internou seu filho no manicômio e praticamente nunca mais o visitou. O homem que mais conheceu as forças do universo foi derrotado pelas forças do universo mais complexo que o universo físico, a mente humana. Por isso, por sentimento de vergonha, por sentimento de incapacidade, por não conseguir ajudar o seu filho, por vê-lo rompendo os parâmetros da realidade, ele evitou este filho. Isto é errado, não se fala sobre isso na biografia de Einstein, mas ele cometeu erros
crassos a esse respeito. Portanto, todo ser humano, independente do transtorno mental que tenho, é um ser humano único, irrepetível e insubstituível. Mas o fato é que uma pessoa em surto psicótico não consegue organizar suas ideias, não consegue ter autonomia, não consegue ter consciência crítica, bem como até uma pessoa não psicótica, mas com ansiedade mais intensa, como eu disse, tem baixo limiar para suportar frustrações, não é coerente, eleva o tom de voz, tem a necessidade de ser o centro das atenções. Agora, quando você olha para Jesus e você vê que ele disse palavras com poder que só uma pessoa em surto psicótico diria, mas ao mesmo tempo você analisa a coerência, a gentileza, a generosidade dele, você vai ficar perplexo, como eu fiquei perplexo. Eu, estudando como um ateu, avaliava os seus comportamentos paradoxais. Eu falo, como é que concilia esses pensamentos? Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Então ele não tem condição de ter autonomia, ele está desenvolvendo delírio de grandeza, mas ao mesmo tempo, quando ele está diante de Simão o leproso, 4 ou 5 dias antes de morrer, ele está relaxado na sua mesa, comendo folgadamente, porque considerava aquele Simão, que era apelidado de o leproso, um ser humano único e insubstituível. Quando alguns fariseus arrastaram uma mulher pega em flagrante adultério e perguntaram o seu veredito, no mundo todo se sabe a primeira resposta: quem não tem erros e falhas atire a primeira pedra. Mas na verdade essa foi a segunda resposta. Ele escrevia na areia porque ele tinha autocontrole no mais alto nível. Ele era um homem surpreendente. Por isso que eu escrevi não apenas a coleção Análise da Inteligência de Cristo, mas um romance psiquiátrico que talvez foi o mais lido no Brasil e alguns países também, chamado O Homem Mais Inteligente da História. Quando questionado qual o veredito em relação àquela mulher que foi pega em flagrante adultério, ele não comprou aquilo que não lhe pertenceu. Ou seja, ele não criou aquele problema, ele não criou aquela agressividade, ele não criou aquele julgamento, e ele fez a oração dos sábios, o silêncio proativo. Ele se calou por fora e gritou por dentro. Devia estar escrevendo na areia: que homens são esses que querem apedrejar essa mulher sem conhecer as lágrimas que ela chorou e as lágrimas que ela nunca teve coragem de encenar no teatro do rosto. Sem conhecer as perdas, os dramas, os abusos, os abandonos que ela sofreu. Ele, se dissesse apedreja-me, destruiria seu projeto de abraçar a humanidade e irrigá-la com a pacificação, com a generosidade, com o altruísmo, com a capacidade de elogiar em público e criticar em particular. Ele nunca criticava em público. Pais no mundo todo criticam seus filhos diante dos outros filhos. Casais criticam um ao outro na frente dos outros, mas ele corrigia em particular e sempre elogiava em público. Ele nunca fazia o contrário. E toda vez que ele corrigia, ele elogiava a primeira pessoa que erra para depois tocar no seu erro. Porque ele tinha um autocontrole extremamente grande. Bom, então ele não podia estar tendo um surto psicótico quando ele falava essas palavras com empoderamento sem precedente. Ele tinha uma coerência notável. Veja bem, ele escrevia na areia e se ele falasse apedreja-no, ele destruiria o seu projeto. Se ele falasse não apedreja-no, ele e ela morreriam sumariamente. Então não havia resposta. Então, quando não há resposta, quando alguém te contraria, quando alguém te ofende, te rejeita, eleva o tom de voz, aprender a fazer oração dos sábios. Se você não tiver autocontrole, você vai elevar o tom de voz. Se você não tiver autocontrole, você vai agredir quem te agrediu, reagir pelo fenômeno bateu, levou. Mas se você tiver autocontrole, você vai escrever
como ele o fez na areia. Você vai escrever nas tábuas da sua mente quem me ofendeu, por que me ofendeu, em que circunstâncias me ofendeu. Devo eu perder meu autocontrole por causa de uma crítica, de uma ofensa, de uma rejeição? A minha paz vale ouro. E Jesus, sobre o de maneira espetacular, teve a gestão da sua emoção e impactou aqueles homens que queriam o seu julgamento. Na verdade, ele agiu com generosidade diante daqueles julgadores. No segundo momento, quando eles inquiriram ou pressionaram para uma resposta, ele teve a ousadia de dizer: ok, podem apedrejá-la, mas antes mudem a base do julgamento. E eu me perguntava, que homem é este que, atrás de uma simples frase, construiu o topo da psicologia, que é a consciência crítica, o topo da ciência jurídica, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro, o topo da sociologia, que é capaz de respeitar a integralidade do outro. Quem não tem erros e falhas, atire a primeira pedra. É uma frase sintética que expressa a grandeza da psicologia, das ciências jurídicas e da sociologia. E ele impactou aqueles julgadores daquela mulher. E aqueles homens estavam enraivecidos, aqueles homens perderam a autonomia, queriam varrê-la do teatro da existência, mas agora apareceu o professor dos professores, alguém que tem tal equilíbrio, tal gestão da sua emoção, tal gerenciamento da ansiedade, que é capaz de fazer com que linchadores pensem criticamente. Ele não impediu o apedrejamento, ele só mudou a base do julgamento. Isso é fenomenal. Ok, podem apedrejá-la, mas antes tenham a coragem de observar as suas loucuras, os seus erros, as suas falhas. Aí depois vocês atirem pedras. E até hoje os pais continuam atirando pedras em seus filhos. Nós vamos comemorar o Natal. A criança mais exaltada de todos os tempos é a criança menos conhecida em sua mente, em suas estratégias, em suas ferramentas de gestão da emoção. O personagem mais aplaudido no mundo, não apenas aplaudido pelo catolicismo, pelo protestantismo, mas também no budismo, no islamismo, no Alcorão. Se você estudar as suratas, tem muitas passagens onde Jesus é exaltado em prosa e verso. Mas o homem mais famoso de todos os tempos é o menos conhecido em sua personalidade, em sua mente, nas ferramentas que ele usou para proteger a sua emoção, para produzir saúde mental e para formar pensadores. E é surpreendente que todas as universidades também falharam de maneira débil e até infantil de não ter estudado a mente de Jesus Cristo e as estratégias para formar pensadores a partir de alunos que só lhe davam dores de cabeças, e nós vamos falar sobre isso no final desta live. Todos os seus alunos lhe davam muitas dores de cabeça. Não eram alunos qualificados intelectualmente, qualificados emocionalmente e nem muito bem qualificados culturalmente, à exceção de Judas Iscariotes, que era da tribo dos Zelotes. Mas ele transformou alunos toscos, débeis, em mentes que mudaram o traçado da humanidade. E que homem é este que foi capaz de usar um barro tosco, um barro aparentemente disforme, em obras-primas intelectuais e emocionais que mudaram a história da humanidade? E que homem é este que protege uma prostituta pega em flagrante adultério, dizendo: quem não tem erros e falhas atira a primeira pedra? Vocês acham que se perguntassem para os alunos de Jesus que estavam assistindo aquela cena dramática, eles não teriam encorajado a atirar pedras? Sim, eles atiraram pedras por muito menos. Pedro decepou a orelha de um soldado quando o seu mestre foi preso. Eles atiravam pedras. Eles tinham reações anacrônicas. João e seu irmão Tiago,
chamaram a sua mãe para conversar com Jesus, porque eles acreditavam que um dia ele ia estabelecer um reino terreno, e a sua mãe pediu que um sentasse à direita, outro à esquerda, um fosse, por exemplo, o ministro da economia, o outro o ministro da justiça. Imagine o time de alunos que o mestre dos mestres convocou para mudar a história da humanidade, sem qualificação, com uma ambição desenfreada. Não havia altruísmo, solidariedade importante, não havia capacidade de se colocar no lugar dos outros, não havia empatia e capacidade de pensar, de reagir e muitos outros atributos socioemocionais. Mas, por incrível que pareça, o homem mais famoso que vai ser aplaudido neste Natal, a criança mais famosa que vai ser festejada nesse Natal, é a criança menos conhecida no teatro da sua mente. As pessoas dão presentes, as pessoas fazem festas, mas não festejam o personagem real, aquele que impactou a humanidade de maneira solene. Quando ele falou: quem não tem erros e falhas atire a primeira pedra, o que ocorreu? Do mais velho ao mais novo, eles começaram a sair, porque o mais velho teve mais consciência que a existência é extremamente complexa, longa para se errar e curtíssima para se viver. Entre a meninice e a velhice são décadas. Na verdade, de acordo com o tempo mental, o tempo psíquico, são segundos, passam rápido. Você não percebe que ontem você era uma criança e hoje você é um adulto, talvez já seja um idoso? A vida é breve como gotas de orvalho, como eu sempre digo. Por instantes ela aparece, mas quando vem o sol, os raios solares do tempo, ela se dissipa rapidamente. E por passar tão breve, temos que viver de maneira mais digna, parar com essa necessidade neurótica de ficar cobrando dos outros. Você tem que primeiro elogiar antes de cobrar e parar com essa necessidade doentia e cruel de cobrar demais de si mesmo. Quem cobra demais de si é um carrasco da sua saúde mental. E milhares de pessoas que vão ver essa live serão carrascos da sua própria saúde mental, porque se preocupam demais em corresponder às expectativas dos outros. Terceirizam sua felicidade em função da opinião dos outros. E isso chama alodoxafobia, preocupação com as visualizações, com os likes, com a opinião crítica dos outros. As pessoas não têm autonomia, não são líderes de si mesmos. Seu eu, que representa a capacidade de escolha, a consciência crítica, não é gestor da sua emoção. Não existe inteligência emocional como as pessoas sempre creram, inclusive como Daniel Goleman cria. A emoção não é inteligente em si mesma, porque ela não é autoconsciente. Ela não pode ser autogerida. Quem tem de gerir a emoção é o eu. O eu tem de ser gestor da emoção. O eu tem de impugnar pensamentos perturbadores. O eu tem de dar um choque de lucidez em emoções tensas. O eu tem de filtrar estímulos estressantes. Tem de desenvolver a empatia, a capacidade de se colocar no lugar do outro, de pensar antes de reagir, de entender que quem vence sem riscos triunfa sem glórias. E essas habilidades Jesus treinou, trabalhou nos seus alunos. E ele trabalhou essas habilidades usando o exemplo dessa mulher. Quando todos saíram, ficou ele e a mulher e os alunos próximos. Aí ele surpreendeu mais uma vez os seus alunos, levando-os a desenvolver empatia, levando-os a desenvolver a capacidade de pensar, de reagir e autonomia, e nunca terceirizando a sua opinião em função da opinião dos outros. Ele não chamou a mulher de adúltera, ele chamou-a de ser humano, mulher. Aqueles religiosos viram essa mulher pega em flagrante adultério, e o adultério os escandalizou, mas ele estava diante dela e não perguntou com quantos homens ela dormiu. Ele perguntou: mulher, aonde estão seus acusadores? E eu fiquei perguntando,
me questionando sobre o ângulo da psiquiatria e psicologia, que homem é este que tem uma delicadeza tão grande, capaz de chamar uma prostituta de mulher e, ao invés de perguntar sobre os seus erros, questionar os homens que ela dormiu, ele questionou aonde estão os seus acusadores. Claro, eles já tinham saído, era desnecessário fazer essa pergunta, mas ele usava a arte da pergunta e não a resposta pronta, como os pais sempre fazem ou frequentemente fazem. Usava a pergunta como trilhos para que as pessoas pudessem pensar antes de reagir, pudessem desenvolver consciência crítica, autonomia, consciência das suas mazelas. E ela diz, eles se foram? Então ele, diferente dos políticos, ou pelo menos a grande maioria dos políticos do mundo todo, ele diz, vai, você não me deve nada. Tudo que eu fiz foi desprendido de qualquer outra intenção. Vai e repense a sua história. E eu me perguntava, que homem é este que não usava o seu poder para ter seguidores, likes, para ter discípulos, alunos? Tudo que ele fazia era porque amava o ser humano incondicionalmente. Portanto, se ele disse, os céus e a terra passarão, mas minhas palavras não passarão. Se ele disse que antes que Abraão existisse, eu sou. Se ele disse, ainda que morra quem crê em mim, viverá. Ao mesmo tempo que parece um delírio de grandeza que só um paciente no surto dos surtos psicóticos poderia ter, ele tem uma coerência, uma fineza de raciocínio, um autocontrole, uma autonomia, uma capacidade de gestão da emoção inigualável. É por isso que eu fiquei perplexo. Eu deixei de ser um ateu. E passei a ser um cristão sem fronteiras. Eu não defendo uma religião, eu tenho muitos amigos judeus, carinhosos amigos judeus, que eu valorizo demais. Tenho muitos amigos padres, freiras, centenas, eu creio. Tenho muitos amigos líderes protestantes, muitos, que eu tenho um carinho enorme. Tenho amigos budistas, tenho muitos amigos islamitas. Eu não defendo uma religião, mas eu mudei a minha mente. Eu percebi que esse personagem, Jesus, não cabe no imaginário humano. Nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar os pequenos grandes. Então essa criança que vai ser comemorada nesta noite é uma criança de fato que merece ser comemorada. E eu vou citar um exemplo também porque ele merece ser comemorado. Lucas foi um médico, e um médico, ele tem um olhar clínico, quando é um bom médico, um olhar clínico que avalia a história pregressa para entender a doença cujos sintomas se apresentam no presente. E Lucas era um médico grego, e ele escreveu a biografia de Jesus, o chamado Evangelho de Lucas. Eu considero como uma biografia com detalhes, com riqueza de detalhes surpreendentes. Ele inclusive contou sobre uma parábola de Jesus que é chocante, até para os dias atuais. Uma pessoa deu uma grande festa e de repente alguém sentou na frente. E ele falou assim, quando alguém dá uma grande festa, você não deve tomar essa atitude, sentar na frente, porque o dono da festa pode considerar que há outras pessoas mais relevantes socialmente que você e pedir para você sair e essas pessoas ou uma outra pessoa ocupar o seu lugar. Quando você é convidado, procure os últimos lugares. Olha só o desprendimento deste homem,
Até hoje as pessoas procuram os primeiros lugares na política, a necessidade neurótica de poder, a necessidade neurótica de estar sempre certo, a necessidade neurótica de esmagar um partido quando está no poder e o partido da oposição não valorizar projetos da situação, direita ou esquerda. O ser humano que não aprende a se sentar no último lugar, que não aprende a perceber que a vida é efêmera, é bela e breve como gotas de orvalho, que não aprende que entre a meninice e a velhice são alguns instantes, tem necessidades doentias, tem de estar em destaque. Mas ele ensinou o ser humano, ensinou os seus alunos e nos ensinou a sentar nos últimos lugares. Eu escrevi um livro recentemente chamado Intoxicação Digital, Como Enfrentar o Mal do Milênio. Eu tinha escrito o livro Ansiedade, Como Enfrentar o Mal do Século. Falo com muita humildade, ele foi o livro provavelmente mais lido da década passada no Brasil, foi publicado em muitos países. Ansiedade, Como Enfrentar o Mal do Século. Agora escrevi o livro Intoxicação Digital, Como Enfrentar o Mal do Milênio. A intoxicação digital mexe com o ciclo da dopamina e da serotonina, e uma pessoa que fica muito tempo no digital tem uma explosão de ansiedade, às vezes até de prazer, e esse prazer, quando ele mexe com o ciclo da dopamina e serotonina, que modulam a emocionalidade, e quando a pessoa sai do digital, seja da conexão com internet, com YouTube ou com redes sociais, não importa, o jogo de videogames, sente um vazio existencial, sente tédio e solidão. E o tédio e a solidão tóxicas são um problema, mas o tédio e a solidão brandos são necessários demais, porque são bilhetes de passagens para você se interiorizar. E muitos influenciadores digitais estão adoecendo, porque mexe com o ciclo da dopamina e tem uma dependência nos níveis de drogas estimulantes, como a cocaína. E eu tenho falado para diversas plateias, inclusive a Polícia Federal, a Associação de Magistrados do Brasil, que eu dou palestra com certa frequência, também com a Polícia Federal, e diversas outras plateias do Judiciário, que não está na Constituição, mas a intoxicação digital gera uma dependência atroz e cruel. Quando uma pessoa sai do ambiente digital, ela tem um vazio, tédio e solidão, e parece que nada que ela faz é suficiente para lhe dar prazer, sem saber que são estratégias, o tédio e a solidão, para que ela possa se interiorizar, possa conectar-se consigo. Mas, infelizmente, as pessoas estão desconectadas. Elas são forasteiros em sua própria mente. São estrangeiros, imigrantes no planeta mente, no país chamado emoção. Isso é muito, muito triste e gera depressão de rebote. Então, explosão ou excitabilidade quando se está no digital, de prazer, ou excitabilidade e angústia de rebote, ou seja, ansiedade de rebote. Essa flutuabilidade entre prazer e angústia é que gera dependência. A água não gera dependência. Um jogo de basquete tem muito menos chance de gerar tribos agressivas que digladiam, porque são muitos pontos. Mas o futebol gera dependência, porque gera explosão do gol. Às vezes um gol muda completamente a história, e o entristecimento pela perda da partida. Então essa explosão de prazer e de dor é que gera dependência. Por isso que antidepressivos tricíclicos ou antidepressivos inibidores seletivos da recaptação da serotonina, como sertralina e assim por diante, não geram dependência, pelo menos não importante, porque o efeito demora-se para fazer efeito, não é rápido como uma droga estimulante como a cocaína, e também não é rápido como o uso de imagens nas redes sociais, essa troca de imagens contínua que produz um frenesi na emoção humana. É por isso que pais, quando veem seus filhos agitados e eles não conseguem dar comida, colocam o celular na frente deles e algo incrível acontece. As crianças aquietam imediatamente. Não é pelo conteúdo, é pela frequente alternância das cenas, das imagens e dos sons, fazendo com que haja uma emocionalidade intensa, e isso pode ser perigoso, porque se um pai faz com frequência isso,
faz com que a criança precise de estratégias digitais para ter prazer de se alimentar. Isso pode facilitar o comer compulsivo e pode gerar a obesidade no futuro. Se você quer crianças que não deem trabalho, que não se irritam, você errou, porque crianças dão trabalho, crianças se irritam, mas o show está nisso. Elas são agradavelmente, às vezes, estressadas, ansiosas, inquietas, porque às vezes a mente delas está num cérebro que precisa ser desenvolvido, uma personalidade que precisa ser desenvolvida. Então há muitas ansiedades, inclusive cólicas intestinais, que a criança não tinha quando estava no útero materno, porque não havia fermentação do alimento, mas quando elas começam a se alimentar, tem cólicas, porque a produção de bactérias, a produção de bactérias saudáveis, a fermentação e tudo isso compromete o equilíbrio das crianças. E daí? É assim que elas vão formar a sua personalidade. Se você não quer crianças que tenham birras, crianças que te deem trabalho, você está querendo robôs e não educar seres humanos. Por favor, não fique dando celulares. Eu recomendo que, se vocês que quiserem entender mais profundamente, leiam o livro Intoxicação Digital. Lá eu dou uma série de parâmetros que podem ser importantes para vocês. Bom, mas eu quero dizer uma coisa. Quem está muito no digital, cedo ou tarde vai adoecer. Não é se vai adoecer. Vai adoecer, um dia ou outro vai adoecer. Não é se vai adoecer, é quando vai adoecer e como vai adoecer. Porque o mundo digital intoxica de maneira intensa. Se você usa esporadicamente, ou usa para trabalhar, e você é desprendido da necessidade neurótica de likes e de evidência social, você está se protegendo. Isso já é muito bom. Mas caso contrário, viver no mundo digital é viver num mundo cruel, onde na verdade somos personagens. Eu até falo para esses grandes influenciadores que têm milhões, dezenas de milhões de seguidores: cuidado, um dia quando você morrer, vão lembrar de você uma semana, depois vão esquecer de você. Os segredos da felicidade se encontram nas coisas simples e anônimas. É por isso que também Jesus, sobre os ângulos da psicologia, treinou os discípulos a ter um olhar diferente sobre o que é ser feliz. De repente, todo mundo esperava mais um grande ato ou mais um grande discurso, e ele olhou para um foco e observou o foco e foi até ele. E todo mundo queria ver o que ele via, mas ninguém enxergava. Então, para espanto da plateia, inclusive dos seus alunos, ele disse: olha, olhai os lírios dos campos, vejam como são tão belos. Ele quis dizer: vocês procuram grandes eventos para serem felizes, mas vocês são infelizes, porque os segredos da felicidade se encontram nas coisas anônimas, simples. Não é aquilo que o dinheiro pode comprar, é aquilo que o dinheiro não pode comprar. Então, neste Natal, abrace seu filho e diga: obrigado por você existir. Escreva uma poesia para ele, mas não use o ChatGPT ou inteligência artificial. Use as suas próprias palavras. Diga: eu não sou um pai perfeito, mas eu sou o pai mais realizado do mundo por ter você na minha vida, meu filho. Fala para tua esposa: olha, eu sei que muitas vezes eu te machuquei e te feri, mas eu quero te pedir perdão aqui. Eu quero dizer que sem você, a minha história é uma história sem aventuras, um céu sem estrelas, uma manhã sem orvalhos. Liberte seu imaginário. Diga de todas as coisas que eu conquistei na vida, algo assim. Você é a melhor delas. Dê o que o dinheiro não pode comprar, porque tudo o que o dinheiro pode comprar é lembrado em meia hora, uma hora, um dia. Depois as pessoas se esquecem. O que o dinheiro não pode comprar: os seus elogios, os seus abraços. Aliás, por favor, elogie 10 vezes mais do que critiquem. Os criticistas estão aptos para consertar máquinas e conviver com máquinas, mas os pais provocadores, elogiadores, eles formam pensadores, eles formam mentes brilhantes, que não têm medo da vida, têm medo sim de não vivê-la intensamente. Bom, e por falar em formar pensadores, ele falou: olhai os lírios dos campos. Os lírios dos campos estão no interior dos seus filhos. Você é capaz de ver
por detrás da birra, do cansaço, da ansiedade deles, um ser humano único, irrepetível, é capaz de perguntar para eles onde eu errei e não soube. Quais são os seus sonhos, os seus pesadelos, meu filho? O que eu posso fazer para te tornar mais feliz? E também para sua esposa, o seu marido, ou namorado, ou namorada. Isso é contemplar o belo. Isso é o que o mestre dos mestres nos ensinou de maneira surpreendente. E hoje nós estamos na era dos mendigos emocionais. Certa vez eu fiz uma matéria na Forbes americana que saiu rapidamente em Nova York. E geralmente as matérias demoram meses e meses, às vezes nem saem, mas ela saiu em menos de um mês, porque eu falei que há muitos miseráveis morando em palácios, há muitos bilionários que se perderam no meio do poder, ainda que sejam pessoas relevantes, empreendedoras, proativas, preocupadas com a humanidade, sem perceber, expandir o fenômeno da psicoadaptação, ou seja, a incapacidade da emoção humana sentir prazer à medida que conquista mais e mais. Se nós não esvaziarmos a nossa emoção, esvaziarmos o nosso ego para contemplarmos o belo, o sucesso é uma grande armadilha. O sucesso é mais difícil de ser trabalhado que o fracasso. E o risco do sucesso é você sempre fazer o máximo de esforço para mantê-lo ou para alcançar cada vez mais estímulos para sentir migalhas de prazer. Por isso, há muitos listados na Forbes como bilionários do mundo que são miseráveis morando em palácios. São mendigos emocionais. E você é um mendigo emocional? E você é capaz de parar no jardim e observar as flores que estão ao seu redor? Você é capaz de abraçar mais e julgar menos, distribuir muito mais elogios do que críticas? Se você não é, provavelmente, ainda que seja um intelectual, tenha mestrado, doutorado, pós-doctor, você se tornou um miserável no único lugar que é inadmissível não ser rico. No território da emoção. Pedro era uma pessoa hiperativa, ansiosa e irritadiça. João era bipolar, emocionalmente bipolar. Não que ele tivesse a depressão bipolar, mas no momento ele era gentil, afetivo, regado à generosidade. Noutro, ele solicitava ao seu mestre a eliminar quem não andava com ele. Sim, dá para acreditar que um jovem tão generoso e altruísta ao mesmo tempo era tão radical. Ele era emocionalmente bipolar. Tomé era paranoico. Ele acreditava na teoria da conspiração. Não confiava em nada e em ninguém, só naquilo que ele podia ver e tocar. Mateus quando foi chamado, houve um escândalo entre religiosos, porque provavelmente ele tinha um viés da corrupção. Se fosse nos tempos da Lava Jato, ele talvez fosse pego por ela. E Judas Iscariotes, o melhor deles, o mais dosado, sim, o melhor deles, era o mais dosado, o mais sereno, o que nunca colocava o seu mestre em situação estressante, tinha vocação social e era mais culto, porque era da tribo culta dos zelotes, mas ele tinha um problema sério, ele não era transparente. E esse é o mais grave problema da personalidade. Se você não é transparente, você leva suas fobias, suas manias, sua irritabilidade, seu baixo limiar para suportar frustrações, sua ansiedade para o seu túmulo. Porque uma pessoa não transparente, ela não se conecta consigo. Ela tangencia os seus conflitos. Ela não usa o seu eu, por exemplo, para duvidar de tudo aquilo que o controla. Criticar ideias perturbadoras. E determinar ser protagonista da sua história. Que a técnica DCD, duvido de tudo aquilo que me controla. No silêncio da mente, várias vezes, é um grito de liberdade. Eu duvido do controle dos meus medos. Eu duvido que não consigo superar essa minha ansiedade, impulsividade, timidez ou até necessidade neurótica de ter muitos likes. E eu determino ser gestor da minha emoção, líder de mim mesmo, diretor do meu script, piloto da minha aeronave mental. Então a técnica DCD de múltiplas formas é fundamental para a prevenção de transtornos emocionais e de diversas formas o mestre dos mestres aplicou em seus alunos. Vejam bem, quando eles estavam no último jantar, para espanto da plateia dos alunos, ele, ao invés de ser glorificado, exaltado, ele pegou uma bacia de água, com água,
e uma toalha e começou a lavar os pés daqueles alunos que tinham tantos problemas emocionais, tantos conflitos. E Pedro disse: não, por favor, não lave os meus pés. Ele disse: se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Porque no mundo sociopolítico, os maiores são aqueles que são servidos. Mas na minha esfera, o maior é aquele que serve. Que homem é este que tem tal equilíbrio? Que homem é este que tem capacidade de impactar socioemocionalmente seus alunos quando estava para morrer? Horas antes ia ser ferido pelos soldados romanos, mutilados pela sentença de Pilatos, mas ele sabia disso, mas ao mesmo tempo tinha autocontrole que ninguém teve para ensinar as últimas lições àqueles alunos. Você, preste a fazer uma cirurgia com risco de vida, teria capacidade para chamar uma plateia de pessoas de autocontrole, uma respiração lenta, o coração batendo suavemente, para ensinar sobre as intempéries da vida, as mais importantes lições para que um ser humano seja autor da própria história e conviva pacificamente? O ser humano não tem. Veja bem, horas depois ele chamou Pedro, Tiago e João para assistir uma cena dramática. Ele pediu para que ele estivesse com ele nesse momento. Pai, afaste de mim esse cálice. Ele bradava e teve um suor sanguinolento, hematidrose, que uma pessoa só tem no ápice do estresse. Pai, afasta de mim este cálice. Não era o cálice da cruz, era o cálice dos pensamentos. Avolumou-se na sua mente pensamentos de tal ordem, em tanta quantidade, porque ele antecipou a sua dor. Horas antes, as suas feridas, as suas células morrendo sobre o madeiro, e ele tinha que ter autocontrole, autonomia, generosidade e altruísmo, mas ninguém teve tal autocontrole. Freud baniu da família psicanalítica quem contrariava suas ideias, como Jung e Adler, mas o mestre dos mestres tinha que ter autocontrole, tinha que abraçar a humanidade, ele tinha que mostrar que cada ser humano era único e irrepetível e não estava fora do dicionário dele. Ele chamou 3 jovens que iriam decepcioná-lo. Pedro iria negá-lo, Tiago e João iriam abandoná-lo. Em seguida veio Judas Iscariotes com uma escolta e o beijou. E para espanto da psiquiatria e da psicologia, ao invés de dar uma bronca no seu aluno, ele gerenciou sua emoção, desenvolveu tal autonomia e liderança de si mesmo, que falou amigo. Ele exaltou Judas, amigo, e fez uma pergunta no nível que Sócrates jamais imaginou. Sócrates, que foi o grande perguntador, inquiridor da filosofia. Amigo, por que você está aqui? Ele quis dizer: eu não tenho medo de ser traído, eu tenho medo de perder um amigo. E eu faço uma pergunta não para te condenar, para você, sim, pensar com consciência crítica. Que homem é este que nós vamos comemorar neste Natal? Que criança é esta que falou que se você é convidado numa festa, não sente nos primeiros lugares, sente nos últimos lugares. Sabe por quê? Ele se sentou nos últimos lugares. Ele disse: sente nos últimos lugares, porque o dono da festa, se achar que você tem relevância e importância, ele vai te convidar para se sentar nos primeiros lugares. Porque ele se sentou nos últimos lugares e ele espera ser convidado por cada ser humano para se sentar nessa festa que vocês vão comemorar neste dia. Ele sentou no último lugar quando nasceu numa manjedoura, onde o azedo de estrume fermentado irrigava suas narinas. Ele sentou nos últimos lugares quando, durante 30 anos como carpinteiro, ele aprendia a ser carpinteiro da emoção, ia conhecer a mente humana, os conflitos humanos, as mazelas humanas. E depois, com 30 anos, começou a exercer o seu projeto de vida. Ele sentou nos últimos lugares. Ele está lá esperando que o ser humano o convide para essa mesa do jantar
das festas que você vai fazer nesta noite. Que criança que nós exaltamos. Que o seu Natal seja irrigado com paz e saúde emocional. E que o homem mais inteligente da história não fique num lugar indigno da sua própria história. Um beijo no coração do psiquiatra e escritor Augusto Cury.